A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, para que juntos possamos estarmos estudando a Sua Palavra. E como já sabemos, para isso necessitamos da Sua ajuda. Então clamamos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos guie e nos ajude nesse percurso, onde estaremos, então, vislumbrando, aprendendo, através da palavra do Senhor, os grandes ensinamentos que o Senhor tem reservado para todos nós. Que o Senhor nos ajude, nos guie e nos ilumine, nos dando sabedoria e a compreensão necessária para que, juntos como igreja, sejamos então alcançados pela sua palavra e que esta permaneça em nós e nos ajude a praticá-la a cada dia para a honra e glória desse Deus tão maravilhoso. E hoje nós estaremos estudando sobre a parábola que tem como título O Tesouro Escondido. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo número 13, no versículo de número 44. Apenas um versículo contém esta parábola tão importante e que produz grandes ensinamentos da parte de Deus para todos nós. Vejamos o que contém as Sagradas Escrituras no versículo de número 44 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que nos narra a seguinte passagem: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Para tanto, já nesse início de estudo, ainda se faz premente que nós venhamos a observar o contido na Bíblia de Estudo de Charles Ryrie, Bíblia de Estudo anotada expandida, publicada pela editora Mundo Cristão no ano de 2017. Na nota de rodapé, na página de número 928, relacionado ao capítulo 12 ainda, do versículo 50, há um comentário muito interessante que nos diz, abre aspas, isto significa que a relação espiritual entre Cristo e os cristãos é ainda mais íntima que os laços de sangue mais fortes. A obediência a Deus tem precedência sobre as responsabilidades familiares. E ainda, relacionado ao capítulo 13, sobretudo o versículo 3, que fala sobre as parábolas, há uma referência muito interessante. Prossegue o autor. Parábolas. Veja a nota sobre Marcos, capítulo 4, versículo 2. A parábola é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por meio de uma analogia derivada de experiências cotidianas. As parábolas deste capítulo apresentam verdades sobre o reino de Deus nos dias de hoje. Tais verdades são chamadas de mistérios, pois não foram reveladas no Antigo Testamento e são mostradas por Cristo apenas a pessoas cujo relacionamento com Ele é correto. A rejeição de Cristo por parte dos líderes judeus culminou com o pecado imperdoável do capítulo anterior. Essa rejeição persistiria e se tornaria mais intensa, mas Jesus se põe a instruir os discípulos acerca da dispensação presente, um mistério, conforme Efésios capítulo 3, versículos de 5 e 6, entre a primeira e a segunda vindas do Senhor. Fecha aspas. Agora, meus irmãos, nós vamos ler o contido no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no versículo 44, que nos traz, então, o cerne do nosso estudo de hoje, que é a parábola denominada O Tesouro Escondido. E diz assim a Sagrada Escritura: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem,
tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Assim, amados e queridos irmãos, nós observamos que Jesus se utiliza de uma parábola para que os ouvintes entendam a realidade do reino dos céus. Através da parábola do tesouro escondido ou do tesouro perdido, ele nos ensina de maneira simples a importância do incomparável valor do reino de Deus e que um homem ou pessoa deve fazer todo o possível para possuí-lo. De acordo com Jesus, o reino dos céus pode ser comparado à ação de um homem que encontrou um tesouro enterrado num campo e valorizou aquele campo com o intuito de adquiri-lo, pois sabia que nesse campo havia então um grande tesouro. Jesus usava elementos comuns do cotidiano do povo para ensiná-los. As parábolas, como já observamos até agora, embora muitas vezes possam não se utilizar de conhecimentos reais, contudo, nunca fogem da realidade das coisas. Ou seja, o narrado em uma parábola poderia ter acontecido ou poderá acontecer na vida real das pessoas. Esta parábola, em especial, a parábola do tesouro perdido ou do tesouro escondido, contém dois elementos relevantes. E nós vamos frisar esses dois elementos, que são, primeiro, a alegria do homem ao encontrar o tesouro. E segundo, a disposição do homem de abrir mão de tudo o que possuía para que pudesse então adquirir o campo e tornar-se dono do tesouro. Assim, ao lermos essa parábola, nós observamos esses dois elementos, que são a alegria do homem encontrar o tesouro e também a disposição desse homem de abrir mão de tudo que possuía para que pudesse adquirir o campo e tornar-se dono do tesouro. Mas vamos ainda lermos o que relata Romanos capítulo 14, versículo 17, sobre a alegria, então, referente ao primeiro tópico. Diz a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Vamos ler mais uma vez o que nos narra Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E ainda, mais detalhadamente, nós leremos o contido no capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 ao versículo número 11. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, que nos dá uma compreensão de que esta alegria é real e que esta alegria que este homem nesta parábola tem e é transbordante, também se refere e nos ensina aquilo que nós vivemos, ou seja, a existência do reino de Deus e a possibilidade de fazermos parte deste reino maravilhoso, divino. Mas vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, dos versículos de número 1 a 11, que nos narra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, ao fazermos parte do reino de Deus, o Espírito Santo, a presença do Senhor em nossas vidas, as suas promessas e tudo aquilo que Ele tem nos otorgado, nos tem ensinado, e sobretudo através dessa reconciliação maravilhosa, através da obra de Jesus Cristo, que nos faz sermos próximos a Deus, filhos de Deus, co-herdeiros de Deus, através de Jesus Cristo, nós então, meus irmãos, temos motivo de muita alegria, e o nosso tesouro neste mundo tenebroso, ele existe, ele é real, e é isto que nos alegra. E ainda relacionado a este ponto, vamos ler aqui o que nos narra o Evangelho de João, capítulo número 16, dos versículos de número 20 até o 22, que diz assim: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E nesse sentido, o apóstolo Paulo ainda nos narra em Filipenses capítulo 2, versículo 17, a seguinte passagem, que nos diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E ainda, meus irmãos, em Hebreus, capítulo de número 11, nos versículos de número 24 a 26, nós podemos observar que Moisés, ele compreendeu a grandeza, o valor que é o tesouro do reino dos céus. Por isso que Jesus, nesta parábola, ele está nos ensinando que nós devemos valorizar aquilo que realmente é digno de valor. E o que é isso? É o reino dos céus, que a despeito de tudo desta terra, as riquezas que este mundo contém, pode nos ofertar, não são nada diante daquilo que Deus já tem reservado para os seus filhos. Mas vamos lá, a leitura de Hebreus, que nos narra que Moisés nos ensina também a respeito disso. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Viram aí? Abriu mão dos títulos, da nobreza, desta terra, deste mundo. Moisés recusou. Como pode alguém sem consciência recusar tamanha honra? Mas a palavra do Senhor nos mostra que Moisés recusou. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Viram aí, meus irmãos? Olha só o que está ocorrendo. Neste mundo, nós vemos pessoas que tiveram aí uma experiência
de conhecer a Deus, né? E quando nós temos essa experiência tão maravilhosa, né? Que nós não medimos tempo, esforços para estarmos fazendo a vontade de Deus na presença do Senhor. Não vemos a hora de chegar o domingo, a quarta-feira, o dia de culto, para corrermos para a casa de Deus, não é isso? Não, e agora, nesse momento de pandemia, não vemos a hora também do culto às 6 horas da tarde, 18 horas do dia, que temos os cultos, nossos encontros, né? Conforme já foi acordado entre nós, como a igreja, a membresia da igreja, e nós temos essa ansiedade. Mas nós vamos vendo, meus irmãos, que tem gente, infelizmente, que aquilo que a Bíblia nos ensina está se cumprindo na vida deles. O que é? As pessoas que tiveram encontro com Cristo há um tempo atrás compreenderam o grande valor que era ter o privilégio de fazer parte do reino de Deus, de ter Jesus nas suas vidas, e agora vão se acostumando, né? Vão se acostumando, vão se tornando aí pessoas que observam aquilo que é tão valioso, mas começam a olhar para as coisas da terra, para as coisas do mundo. Lembra de Asaf, o salmista, né? Que por pouco os seus pés não escorregaram para o mal, para as coisas desta terra, mas o que ele encontrou? Ele encontrou um alívio, ele encontrou ali um ânimo, quando ele busca a casa do Senhor, quando ele busca a presença do Senhor. Ele olha a sorte dos ímpios e vê que eles parecem que estão felizes, alegres, e que ele está vivendo já não é motivo de alegria, não, mas ele estava sendo enganado pelo seu próprio coração, porque Asaf agora, ele vê o final dos ímpios, e ele olha o final dos justos, o final da carreira, aquilo que o apóstolo Paulo acabou de relatar em Filipenses, acabamos de ler, meus irmãos, viram aí? Vamos ler mais uma vez? Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Nós, meus irmãos, não podemos perder essa alegria que o Senhor nos concede. Este primeiro amor não pode se esfriar. Nós temos que manter acesa a chama que nos move, que a presença de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo nos convencendo nossos pecados, nos aproximando de Deus, nos consolando em nossas angústias. Mas vamos lá, a leitura do Salmo 73, que nos narra o que Asaf estava sentindo, angústia, né? Que muitas vezes nós sentimos nesta terra, mas vamos ver que Deus tem uma saída para nós. Diz o Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desrevalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, que cinge como um colar, e a violência, que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo.
Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Aleluia! Vemos aqui, meus irmãos, a alegria de Asaf em contemplar e perceber de uma vez por todas que aquilo que o Senhor nos proporciona, a paz, a justiça e a alegria, que não nos pode ser tiradas, roubadas por nada nesta terra, neste mundo, porque foi o Senhor Jesus, foi Deus, através do Santo Espírito, que nos promove estas coisas. A paz, a justiça e a alegria que o Senhor nos promove é o motivo de nós compreendermos a imensa alegria que temos, transbordante alegria que possuímos, de sabermos que fazemos parte do reino do Senhor, do reino de Deus. E Jesus nos mostra e ilustra o valor que nós devemos dar. O cristão tem que dar valor para estas coisas, meus irmãos. Temos que valorizar estas coisas, que é o reino dos céus, que o Senhor tem reservado para todos nós. Mas enfim, meus irmãos, observemos ainda aquilo que nós estávamos verificando há pouco, o contido em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, que fala sobre Moisés, que Moisés compreendeu aquilo que aquele homem viu, aquele tesouro naquele campo, e fez tudo para conquistá-lo, para comprá-lo, para adquiri-lo. Moisés, ele observa o valor das coisas de Deus, o valor imensurável que Deus tem reservado para os seus filhos, para os seus servos, através do seu reino maravilhoso. Mas vamos lá, o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como aquele homem que achou aquele tesouro naquele campo, Moisés, da mesma forma, nos ensina que o que Deus tem reservado para nós, este sim, é o verdadeiro tesouro. E nós não podemos jamais vacilarmos, esmorecermos, perdermos o foco do que seja este verdadeiro tesouro que Deus tem reservado para todos nós. Pois esta parábola nos conclama a vivermos a alegria de verdadeiramente sermos cristãos, pois quando perdemos essa compreensão, a vida não tem mais sentido, meus irmãos. Ou seja, devemos dar valor ao fato de pertencermos, de fazermos parte do reino de Deus. Diz o Salmo 10, versículo 3, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Mas o Evangelho de Lucas nos mostra que nós não renunciamos ao Senhor. Os filhos do Senhor, no capítulo 14, versículo 33 do Evangelho de Lucas, nos narra: assim, pois, qualquer de vós que renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Viram aí? Jesus está nos ensinando que nós devemos renunciar às coisas desta terra, às coisas deste mundo e a nós mesmos, para que possamos então fazermos parte deste reino. Mas em Tito, um versículo no capítulo 2, versículo 12, que nos ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências da mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é nós podermos fazer parte do reino de Deus e compreendermos esta parábola na sua inteireza, né? O mundo olha ao ler esta passagem e consegue vislumbrar o tesouro no campo, consegue ver o valor de um tesouro escondido ali que foi encontrado, mas não consegue compreender a mensagem principal,
que o tesouro aqui relacionado e que Jesus nos ensina, ele é visto ainda nesta terra, porque é um tesouro num campo, né? A exemplo da parábola, do seu significado, da sua abrangência, conforme podemos estudar neste dia. Mas vemos então que Jesus, ele está mostrando a semelhança, porque é isso que diz o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Que parábola maravilhosa da parte de Deus. Em suma, meus irmãos, nós podemos compreender aquilo que Jesus verdadeiramente nos ensina. Que nós, que já desfrutamos dessa presença maravilhosa de Deus em nossas vidas, não podemos jamais nos esfriarmos na nossa fé e nem naquilo que Ele tem nos ensinado. Jamais nos afastarmos daquilo que Ele tem nos ensinado. Vimos ali o exemplo de Moisés, conforme narrado em Hebreus, que renunciou à nobreza e compreendeu que os tesouros mais valiosos do Egito não se comparavam ao tesouro de estar na presença do povo do Senhor, de estar na presença de Deus Todo-Poderoso, de ter esse Deus em nossas vidas, nos guiando, nos direcionando e nos conduzindo para o seu reino de justiça, de paz e de alegria. É isso, meus irmãos, que Jesus nos ensina neste dia. Que nós não venhamos a esmorecer na fé jamais, e que não venhamos a ficarmos cegos para as coisas que Ele tem nos ortogado, nos tem ensinado, nos tem dado. Nos reconciliou com Deus e nos provém e nos ajuda a caminharmos pelo caminho estreito que nos conduz à salvação e à redenção eterna no reino dos céus para todo sempre. É o destino do cristão, e isso nos traz alegria. Isso nos faz e nos deve fazer transbordarmos de alegria. Alegria que o mundo não pode tirar. A alegria que não depende da circunstância desta terra, deste mundo. Porque sabemos que aquilo que o Senhor Jesus nos ensina é verdadeiro, é real e que se cumpre a cada dia para a sua glória e para a sua honra. E assim, meus irmãos, nós concluímos este breve estudo de maneira sucinta. Verificamos e aprendemos juntos aquilo que a palavra do Senhor nos mostra, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Graças a Deus. É esse Deus maravilhoso, poderoso, soberano, bom, eterno, e que se faz presente em nossas vidas. Seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.